Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Papo de Mentora. E o tema de hoje é o livro O Clube da Luta Feminista, um manual de sobrevivência para um ambiente de trabalho machista, da autora jornalista Jessica Bennett. Bem, em algum momento do livro, Kátia, ela fala que esse livro é uma atitude. E eu já vou dizer que eu concordo. E você? Eu acho que sim. Até a gente conversando antes de gravar, eu falei que esse livro me deu vários gatilhos. Porque em 20 anos de carreira, a gente já passou por muita coisa, muitas empresas, muitos assédios, né? E, por um lado, foi ruim, porque eu lembrei de casos assim, mas, por outro lado, foi muito bom, porque eu vi que, mesmo sem saber, eu tenho umas atitudes hoje em dia que ajudam a mudar um pouquinho essa situação, pelo menos onde eu trabalho. Você percebe isso também? Eu percebi muito a minha evolução, da onde eu vim para onde eu cheguei, digamos assim, como profissional, né? Aqui a gente tá falando do lado profissional da gente. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque eu costumo dizer sempre que a gente não é, sei lá, aqui a gente é ético e ali não é ético. Não, a gente é uma coisa só, a gente vai evoluindo junto. Mas é claro que no trabalho a gente adquire uma certa persona, porque você não tá ali à vontade fazendo tudo que você quer, do jeito que você quer. A vida não é como você quer, você não é o DJ daquela vida, né? Você apenas tem que dançar conforme a música. Mas o que eu achei muito interessante do livro dela, que me trouxe muito pro meu trabalho, pro trabalho das minhas amigas, mas não é o trabalho atual. A questão importante para mim é não demonizar nenhum empregador. Ou nenhum colega homem nosso também que possa ter tido essas atitudes que ela descreve, né? A guerra dos sexos hoje em dia não é uma relíquia da geração passada. Ela abre o livro logo no começo falando isso me marcou, porque eu pensava... A Guerra do Sexo, você lembra? Bom, eu lembro daquela novela que nem assisti, mas a gente viu, não vale a pena ver de novo, né? As tortas na cara. E não é uma relíquia da geração passada. A gente ainda tropeça, como ela também fala, em obstáculos de gênero. E a gente já falou muito sobre isso em nossas conversas off the record, né? E alguns que esses obstáculos, alguns deles a gente nem sabia que existia. E aí eu fiquei 47,44 minutos assim, ó, pensando, o que será que eu faço ainda que eu não sei que mas é um tipo de machismo? Como que eu vou virar uma líder mais feminina no excelente sentido? Uma coisa que ela fala no livro que eu achei que caiu um pouco, assim, tipo, serviu a carapuça, é uma coisa assim, porque mulher é difícil, né, de trabalhar, porque chefe mulher, às vezes, é muito bruta, né, a gente já falou disso também, sobre se masculinizar, né, que é querer falar mais alto que os homens. Não são todas, né? Eu já tive gestoras maravilhosas, super humanas, e que eram ótimas, assim. Então, você não precisa... por um lado, você não precisa se masculinizar, e, por outro, nem todas são assim, né? Eu acho que cada vez mais a gente está aprendendo a ser líder de uma maneira diferente, né? E eu perdoo todas as minhas líderes que foram super machistas, porque é o que elas tinham, né? Qual é o exemplo que você tem? Eu tive poucos, assim... Eu tive uma chefe, Yara Pérez, vou dar o crédito aqui, maravilhosa. Ela era assertiva, sem que essa pecha do assertivo feminino, né? Que é a histérica, a brava, a doida, né? A Yara me mostrou muito sobre uma liderança feminina, perdão, né? Não era feminismo, ela é feminina, uma mulher de muita atitude, que torceu a vida dela 1000 vezes, então já tinha trabalhado em rádio, depois abriu sua própria agência, uma mestra no media training. Eu acho que tudo que eu sei me virar hoje em dia com comunicação, eu aprendi muito com ela, e uma pessoa assim totalmente dadivosa. Quando eu fui sair da empresa para ser contratada por um dos clientes da empresa, primeiro, ela me deu a maior força. Segundo, ela falou, leva todos os materiais, a maior parte foi você que fez desses aqui, né? De um coisa. Então, assim, é seu também, não é só meu. Essa história do não ter medo, eu fiquei até assustada. Eu falei, mas gente, mas não é daqui esse negócio? Ela, você que fez também, é seu também. Nesse dia foi um choque pra mim, de eu aprender a partilhar. E é do feminino. E tem coisas, aí até me cortei, acabei de me cortar. Tem coisas que são do feminino, sim, e do masculino, sim. E
E aqui eu não quero só colocar a questão do gênero como masculino e feminino. Eu, hoje em dia, também aprendi muito, inclusive com entrevistadas nossas da primeira temporada, tudo o que tá aí nessa questão sexual. Mas aqui eu simplifico um pouco, porque no mundo do trabalho, na vida corporativa, ainda é simplificado. E tem essa coisa do feminino, do partilhar, que o masculino também pode ter. Mas a Yara me ensinou de uma maneira, eu diria, visceral isso, né? E eu fiquei também chocada com o quanto eu acho que eu já fui uma chefe machista e tóxica, tá? Eu acho. Acho que fui imitando outras mulheres, imitando homens, tentando, sei lá, me impor. Inclusive, mais pro fim do livro, lá pro meio, ele fala que a questão da voz, a gente soa estridente. A gente tem uma desvantagem que é descarada, que o ideal de voz de uma reunião, assim, de você ser uma pessoa escutada, o ideal não tá no nosso timbre, né? A gente soa estridente, fraca, titubeante. E aí a Jéssica até fala assim, cara, primeiro que a gente tem que derrubar esse estereótipo, mas como vai derrubar em 2 segundos? Lembra que a gente não é o DJ da vida, a gente tá dançando conforme a música? A gente tem que dar uma rodada no ritmo pro DJ se ligar, mas, né? Então a gente tem que se batalhar, mas também a gente tem que dar uma polida na gente. E aí ela fala de, além do jeito da gente falar, a gente não tem que pedir desculpa desnecessariamente. Já pedi. E você? Várias vezes. Afirmar perguntando pros machos que estão na reunião. O que você acha que eu... Sim. Né? Falar com rodeio. Que além do... Então você... Ó, Kátia, toda errada. Além de perguntar, afirmando, a mulher me fala com rodeio. Doido, né? Muito e aí eu ainda me sinto, 44 anos de idade, super perdida em como ser uma chefe feminina. E às vezes eu acho que eu tenho culpa, e vou jogar pra você a minha culpa. A culpa é minha, eu jogo pra quem eu quiser. Me sinto às vezes culpada por estar tão perdida e às vezes me sinto culpada por me sentir culpada. Será que, pô, eu também não tô aprendendo? Uhum. E aí? Uma coisa que ela fala no livro também é que tem poucas mentoras, né? Quantas diretoras mulheres você teve na sua vida? Para você se espelhar, para você se aconselhar? São muito poucas. Então, também, a gente está aprendendo durante a corrida, assim. Não tem muito com quem você se aconselhar e tal. E os exemplos que a gente tem, a grande maioria, são masculinos, né? Eu numa empresa de tecnologia, você numa indústria. Então, a gente tem que se perdoar também um pouco, né? A gente está aprendendo. Então, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto mesmo. E tem uns dados muito interessantes sobre o machismo hoje em dia, que a gente fica ainda se sentindo meio doida, né? Porque ele não é descarado, ela fala, né? Então, hoje em dia, nenhum cara vai falar pra você, é muito raro, né? Alguns até falam, eu já escutei pérolas no passado recente. Mas hoje em dia ele não é tão descarado, do tipo, mulherzinha, sai daqui, vai lavar um prato. Se o cara falar isso, ele passa vergonha até dos caras que pensam isso da gente. Mas é sutil, né? É muito. É aquela coisa assim, vai buscar um cafezinho pra gente, Rúbia? Né? Você tá menstruada? Você tá tão nervosa? O que tá acontecendo? O menstruado acho que saiu, eu tá nervosa. Faz a ata da reunião. Faz. Então, a gente tem que aprender a se impor também, né? Porque, mais uma vez, trabalhando em uma empresa com muitos homens, já aconteceu, tipo, vai lá fazer um café. Sim, beleza, posso fazer uma vez, fazer 2, mas, tipo, tem uma pessoa ali, um cara, que tá bebendo o café todo. Por que eu toda vez tenho que fazer o café? Aí a Jéssica te falaria assim, minha mãe não me ensinou a fazer café, você pode fazer, por favor? Exatamente. Mas, inclusive, as outras mulheres falam assim, não, mas você tem que fazer, você é a mulher, você tem que fazer. Eu sou bocuda, eu já falo, não, eu não tenho que fazer porque eu não sou obrigada, né? Quem quiser café, que vá lá e faça. Mas eu sinto essa cobrança das mulheres, inclusive. Então, é cultural, né? Eu vivi uma situação em que era uma pessoa terceira, uma mulher terceira, em que toda vez que eu falava sobre alguma regra que não tinha sido nem eu que tinha inventado, ela sempre rebatia
com uma autoridade, ela tinha gosto em bater em mim, sabe? E aí eu conversei com a Bia que trabalha comigo e falava assim, Bia, vem cá, é porque eu sou mulher, né? E aí a gente ficava... Porque é tão sutil e eu acho que até inconsciente, tá? Eu acho que ela não é brasileira, essa pessoa. É de um país que eu não vou dizer qual, mas que no meu pequeno mundo de avaliação dessa... Eu convivo com gente de várias culturas, né? Várias mesmo, de vários cantos do mundo, não é só na América do Sul. O meu dia a dia é recheado de gente de vários lugares. E eu olho para esse país e penso que a pauta feminista, a pauta tá atrasada. Até eles tomam sustos comigo. Primeiro porque, no caso do brasileiro, eu não sei se é o brasileiro ou sou eu sou muito direta. Então, e essas pessoas curtem mais um rodeio. Só que assim, mano, eu não tenho muito tempo pra rodeio, eu já nem sou de rodeio. Imagina sem tempo, né? E a gente notou, daí a Bia acabou concordando comigo que a questão era meio comigo mesmo, mas não comigo rúbia, sabe? Ela só tinha um prazer de dizer, aqui não se faz assim, querida. Eu digo, querida, beleza. E aí eu já tentei recuar, já tentei ser empática, já tentei de mil coisas. Hoje, e já tentei, tipo, sair um pouco do meio de campo, botar outras pessoas pra falar com ela, porque eu quero que o trabalho ande, né? Mas no fim, eu falei, não é assim. Ela tem que aceitar que a regra não é ela, não é o DJ desse projeto. Sou eu o DJ, no caso, né? E ela tem que aceitar que eu sou a pessoa que vai botar a regra pra rodar. E esse é um dos desafios do meu trabalho, porque eu boto muitas regras pra rodar, regras que eu não fiz, mas eu tenho que botar pra ferver. E algumas pessoas estavam numa idade que elas não estavam acostumadas com isso, muito menos uma mulher. Outras estão numa outro tipo de geração que não estão a fim de seguir certas regras. E ficou lá eu perdida no meio, sem saber como ser mulher no meio disso tudo. Uma coisa que eu queria falar dos aliados, que a gente também tem uns estereótipos, né? De tipo, porque aquele cara parece ser muito machão, eu acho que vai ser difícil trabalhar com ele. Eu já tive uma experiência de ter um gestor bombadinho, né? Na equipe dele só tinha homem, era tipo 10 homens e só eu de mulher, né? E quando eu fui trabalhar com esse gestor, eu fiquei apavorada. Eu falei, pronto, eu vou bater de frente com esse cara, não vai prestar. Foi o oposto, porque ele sentiu em mim que tinha... ele podia conversar coisas comigo que ele não podia conversar com os meninos. Ele podia se abrir, ele podia ser vulnerável, né? Então, e era uma troca, né? Quando eu ia reclamar alguma coisa para ele, ele me ouvia, ele entendia. Ele tentava resolver as coisas, né? Então, não é porque o cara é fortinho e só tem homem na equipe dele que ele vai ser um cara machista, que... Pode ser machista? Pode. Mas a gente não tem que colar na testa dele. Eu não gosto que colem na minha. Exato. Né? Você gosta que colem na sua testa? Não. Perdão, a Kátia é X. Não, preencha aqui não. Fora que a gente é complexo, né? Então ninguém é só uma coisa assim também. A gente é tão complexo, né? E que bom, esse é um ponto que eu queria chegar, né? O quanto a gente também pré-julga os homens que também estão perdidos nesse rolê hoje em dia, né? Eu olho na empresa que eu trabalho hoje em dia, que tem bastante homem, eu vejo eles genuinamente perdidos no rolê e querendo dar o melhor no trabalho junto com as mulheres mesmo. Alguns sim, alguns não, claro, é a sociedade, né? Toda empresa é um microcosmo. Mas, e aí? Né? O que fazer? Mas eu acho que, assim, generalizando já, né? Mas essa nova geração é muito mais aberta, né? Eles discutem mais esses assuntos, eles estão prestando atenção no que a gente fala. Eu acho que quando chega na nossa idade, um pouco mais velho, já tem lá umas crenças que são mais difíceis de quebrar, mas essa nova geração eu acho que é mais aberta, você não acha? Acho, e pegando esse gancho, já que eu tô nessa certa idade, eu quero compromisso com vocês. E pro caminho de não ficar eu agarrada na minha crença e não ser feminista demais, ou femista, né? Eu aprendi esse termo recentemente. Minha empresa está fazendo muitas palestras, muita educação muito bacana sobre diversidade.
tá tendo um movimento muito bacana, muito interessante lá dentro de Choque. Eu vejo muita gente participando, né? Que eu sou aquela que abre o Teams, clica nos hominhos pra ver todo mundo que tá participando, né? Tem tido muito disso. Então, e essa pessoa que tava dando a palestra me ensinou essa questão do feminismo, né? E eu fiquei pensando, quem que eu quero ser? Será que feminista que eu quero ser, né? Eu gosto dessa ideia do Clube da Luta Feminista. Eu queria tanto que minhas amigas aderissem e a gente se encontrasse uma vez por mês pra discutir, pra uma dar ideia pra outra, porque eu acho que é isso que vai ser a disrupção, a gente se ajudar mais. Mas também cadê tempo em São Paulo, que é a cidade que a gente mora, e eu espero que vocês sejam de vários lugares. A cidade que a gente mora não propicia tanto encontro assim. Em meia hora você tá aqui? Pô, meia hora às vezes você não saiu da rua do seu bairro, né? É muito difícil, mas enfim. Eu quero o Clube da Luta Feminista, eu quero o nosso espaço, a equiparação salarial e de igualdade para todas as mulheres, e não só as brancas, né? Porque também tem essa história do feminismo branco, que eu acho que eu já incorri nele também. E hoje em dia eu tenho prestado atenção muito sobre isso, né? Aquela coisa... talvez... Tem uma amiga minha que me falou, talvez se você fosse negra, você nem tava nesse espaço que você tá hoje. Aí eu fiquei assim... 47 minutos e 44 segundos. A gente aprende, sempre aprende. Eu falei, putz, acho que ela tem... ela tem razão. Ela tem toda a razão. Aí eu fiquei pensando, gente, mas eu ainda assim tomo tanta paulada, né? E, de novo, não tô falando da empresa que eu trabalho, eu tô falando dos círculos todos que eu frequento profissionalmente, sabe? Não é uma questão a empresa em si. A empresa tem lá um estatuto que nos dá essa igualdade. A empresa tá ali, mas não tô falando de uma empresa, nem da sua. É todo esse cenário para onde a gente vai. É isso aí, vamos criar clubes feministas por todo o Brasil, por todo o mundo, né? Que uma tem que ajudar a outra, não tem escapatória. Não tem. E tem outros dados interessantes aqui, por exemplo, ela fala que o horário flexível, quando ela está discutindo que as mães, que aí é meu caso, tem 44% menos chance de ser contratada lá nos Estados Unidos, né? E pode ganhar até $11 mil a menos de salário por ano. Mesmo os estudos dos Estados Unidos que estão ali no livro mostrando que a gente é tão produtiva, as mães aí, eu falo a gente, nós, o Clube das Mães, ou até mais do que outros profissionais que não tenham filhos, né? Porque eu não sei vocês aí, vocês outras mães, mas eu morro de medo de não ter dinheiro pro meu filho comer ou se formar decentemente, sabe? Entregar pra vida aos 18, com o banho tomado. Não é 18, né, gata? Você sabe. Não é, mas enfim, vamos botar em um marco temporal, né? Mas veja só, mas tem uma coisa que os 18, eu não sei, pode ser uma coisa muito minha isso, mas sabe, já é maior de idade. Se eu morrer, se der tudo errado, a pessoa já tem um ferramental, já se formou no ensino médio, algum ferramental tem ali já, né? O duro é agora. Né? E é uma coisa, talvez seja minha ou seja uma noia de todas as mães. Contem pra gente se é uma noia, né? Vamos contar. Pode ser uma noia de todas as mães e pais também, óbvio, né? Mas eu tô falando do canto que eu tenho esse lugar de fala, que é o canto da mãe, né? E ela fala que o horário flexível beneficiaria a todos, porque aí o horário flexível não é só pra mãe, né? É pro pai, pro cara solteiro, porque quem é solteiro também tem suas coisas pra fazer, né? Não é pra ficar na empresa pra sempre. Tem vida pessoal também, né? E pode fazer o que quiser com o seu tempo, inclusive dormir. Ou fazer projetos como este podcast, né? Exato. São 10 da noite, a gente tá aqui gravando. Exatamente. De uma segunda-feira, né? Valorizar também que as empresas valorizassem mais o job, né? O trabalho entregue e não as horas sentadas no escritório. Isso é um paradigma que eu estava até lendo recentemente, mas aí sairia do nosso podcast. Que as empresas, mesmo depois da pandemia, estavam indo para essa história do flexível e já não estão mais, né? Então, quer dizer, não é essa a toada do mundo também. Eu não sei se vai ser isso que o mundo do trabalho corporativo vai entregar pra gente. Enfim. Horário flexível. E feminismo, você acha que tem tudo a ver? Tem tudo a ver, né? Principalmente para mães como você. Porque você tem que levar o seu filho no médico, tem que ir na reunião da escola. Por que você tem que trabalhar, sei lá, das 8 às 6, por exemplo? Você não pode entrar mais tarde, sair mais tarde, né? Porque essa rigidez, tudo bem. Tem reunião e tal, beleza, mas marca nos horários mais flexíveis, né? Não precisa ser no começo ou no fim do dia.
Mas, infelizmente, muitas mulheres perdem o emprego quando engravidam, justamente por isso, porque acham, ela já não vai ser uma boa profissional, ela vai cuidar mais do filho do que do trabalho. E que bom que vai ser assim, né? Porque se ela gostar mais do trabalho do que do filho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Ela ou ele. Quem for que tá... O cuidador, né? E também tem uma coisa muito interessante que eu pensei, e não tá nesse livro, que eu tava falando, conversando com alguém. Nem todo mundo que tem filho, somente quem tem filho, perdão, tem alguém dependente, né? Tem gente que pode ter uma mãe doente, uma irmã ou um irmão com algum tipo de deficiência, PCD de alguma forma. Alguém que não tenha tido filho, mas precise tomar conta de alguém, né? Porque também todo mundo fala mãe, o filho, a mãe, o filho, a mãe, o filho, o Espírito Santo também. Não, né? Tem os outros tipos de pessoas que precisam ser cuidadas e gente que cuida. E aí, né? Como que tudo isso se encaixa no feminismo? Pois é. Mas essa conversa vai longe ainda. Então, leiam o livro, que é muito legal, Homens e Mulheres. E vamos ser feministas, feministas e feministas. Por favor, e tira os rótulos das pessoas. Eu quero largar esse episódio aqui com uma coisa que, pra mim, se a pessoa só decorou isso do livro, já tá com o objetivo cumprido. Será que essa descrição é machista? Ponto de interrogação. Inverta o gênero. Ficou engraçado? Não é machista. Inverta o gênero. Não ficou engraçado? Sim, é machista. Tchau, gente. Beijo. Até o próximo. Até o próximo episódio.